A gente pressupõe que a franquia seja uma relação ganha-ganha. Não pode ser só bom para o franqueador, tem que ser bom para o franqueado também. Mas, contudo, não exime o risco do empreendedor naquele investimento. Então, por isso que ele precisa de fazer uma vasta pesquisa, se realmente aqueles números são comprovados pelos franqueados que aí existem. Né? Então, sempre faça uma pesquisa para também ver se essa franqueadora é idônea, se ela tem realmente anos de mercado, porque a lei de franchising não obriga, mas o Sebrae acredita que um negócio leva até uns 2 anos para se maturar. Então, é importante que este franqueador já tenha caminhado, porque hoje a gente vê muitos negócios já se iniciam sendo franquia. E a gente não acredita que isso é o ideal, porque o mais importante é repassar o know-how para esse franqueado que não conhece daquele negócio. E como que você vai repassar o know-how se você também está iniciando, você é franqueador? O know-how, para quem não sabe, é o caminho das pedras, ou seja, o camarada vai dizer, olha, vai por esse caminho aqui que você vai ganhar dinheiro com o meu produto, com a minha marca. E aí eu acho que é um problema, porque eu vou fazer uma comparação aqui com... Nós estamos na igreja, nós trabalhamos na igreja e respiramos a igreja o tempo todo, então é muito comum em várias igrejas, existem igrejas que abrem congregações. Então eu vou usar essa comparação aqui para o pessoal de casa entender o porquê do meu contraponto. Então uma igreja, vamos dizer que uma igreja sede esteja aqui em Belo Horizonte, ok? E essa igreja sede resolve abrir congregações em vários lugares do Brasil. Essa igreja, ela não pode administrar uma congregação dela lá no Nordeste do Brasil com a mesma mentalidade da sede, se a situação local é diferente. Cultural. É cultural, econômica, tudo é diferente. Então precisa haver uma adaptação. Por isso até era muito comum, ainda é muito comum, que as igrejas, por exemplo, a Convenção Batista, ela abre igrejas, mas a igreja, ela acaba tomando um perfil, aquela congregação, da sua localidade. Ela toma um perfil, tem que haver essa abertura. O grande problema, e existe essa abertura no meio das igrejas, né? Eu mesmo fui começar uma congregação da Lagoinha em 2002, na cidade de Igarapé. Tudo que eu podia, por exemplo, levar vamos dizer assim, de aprendizado, know-how, de experiência da Lagoinha, para lá eu levava. Mas existiam coisas que eu precisava adaptar. Se fosse uma visão de franquia, dificilmente eu conseguiria, por exemplo, manter o mesmo padrão, porque a questão, como a Luciana falou, a cultura é diferente, ainda que seja próximo, uma cidade próxima da capital, mas é uma cultura diferente, um povo diferente, a economia é diferente, o ar é diferente, o clima, tudo é diferente. Então, o problema da franquia, na minha opinião, é que não há essa abertura. Você tem que, por exemplo, você tem que pintar a parede da mesma cor que todas aquelas lojas franqueadas, você tem que vender o mesmo produto do mesmo fornecedor, o seu funcionário tem que usar o mesmo uniforme. Quer dizer, eu acho um problema isso. Então, você está matando, como eu falei no início, a criatividade, você está matando a possibilidade de ser adaptado para o local. Então você pensa, por exemplo, um produto que existe lá no Nordeste. O indivíduo resolve fazer uma franquia daquilo e traz para Belo Horizonte, dificilmente ele vai conseguir ter o mesmo êxito, porque é tudo diferente. Né? Sem dúvida, este é um grande desafio das redes de franquia, fazer essa adaptação. Tanto é que hoje uma das grandes prioridades deles são esse crescimento lá no Nordeste, porque como se fosse um outro país para nós, porque tendo em vista a nossa diversidade de culturas, eles não têm tanta entrada assim, porque não há ainda como que você vai fazer essa adaptação. Mas algumas já saíram na frente e estão dando certo. Né? O que a gente percebe é que há sim uma necessidade dessa adequação, e isso às vezes, se a rede franqueadora não está muito à frente disso, ela perde essa chance de fazer essa adequação. Mas o que ela busca mesmo com o franqueado é exatamente esta pessoa que entende daquele mercado local. Então, ele, muitas vezes, ele faz toda uma transposição de conhecimento daquela realidade para a franqueadora que está, na maioria das vezes, em Rio e São Paulo. Então, essa troca
ela é viável, mas ela tem que ser também autorizada pela franqueadora, né? Então, tem que se entender que é um negócio que ele encurta caminhos, ele diminui o risco, mas ele não dá certeza de sucesso. Agora, Alessandra, a gente falou muito aqui sobre os cuidados, né, que devem ser tomados. Se tiver mais algum cuidado que a pessoa que tem esse sonho, que tem essa vontade, que você dê essas dicas, mas também fala um pouco sobre as vantagens de ser um franqueado, né, de você ter uma franquia. Quais as vantagens que esse empreendedor pode encontrar? Sim, sem dúvida você está testando um negócio que ele já é sucesso em outros lugares. Então o franqueador consegue te falar o que mais vende para determinada idade. Ele tem padrões e ele já conhece algumas atuações do negócio dele, do produto dele. O que pode ser que ele vai ter que adaptar é que aquele mercado tem algumas reações diferentes. Mas, sem dúvida, você está comprando um negócio que ele já é testado. Geralmente, aquela marca é conhecida ou nacionalmente ou regionalmente e ela já é desejo da população de compra. E aí entrou que ela até já conseguiu fazer ultrapassou essas barreiras das culturas. Existem marcas que conseguem fazer isso muito fáceis. A gente podia citar um monte delas aqui. Tem uma pergunta aqui da Joel Meuzébio. Aliás, tem muitas participações, eu vou ler daqui a pouco, mas queria que você respondesse essa, Alessandra. Ela diz assim, ela aqui de Belo Horizonte pergunta assim, uma pergunta para a consultora. O que ela acha sobre uma sociedade para abrir uma franquia? Ou seja, é pegar eu, Jean e Luciane e vamos abrir uma franquia, um grupo de sócios para comprar uma franquia. O que você acha disso? Olha, isso é plenamente viável. A própria franqueadora, ela já determina quantos sócios que ela permite. Uma vez eu li uma circular de oferta de uma franquia que ela falava até 3 sócios. Então, ela já vai pontuar como que ela permite e qual que é a forma societária desta franquia. Então, geralmente elas permitem e elas já estabelecem a forma que será feita. Já existe um contrato feito nos padrões. Ela vai ter que ver qual franquia permite, deve ter franquias que não permitem, mas acredito a grande maioria que não. Alessandra, a minha pergunta agora sim sobre o Sebrae. Por que o Sebrae entrou nesse ramo de franquia? O interesse do Sebrae, na verdade, é fazer negócios virarem franquias, que é tornar pequenos negócios franqueadores. Por quê? Porque a gente acredita que hoje as cifras de investimento inicial estão muito altas para quem quer ingressar nesse mercado. Né? Então, a nossa ideia é tentar trazer marcas regionais para o sistema de franchising. Né? Não acredito também que Minas Gerais não tenha bons negócios a serem investidos, porque a grande concentração está em Rio e São Paulo. Então, é tentar dar uma cara mineira a negócios mineiros e que também tenhamos oportunidades de investimento de mais baixo valor. O que você está falando, trocando em miúdos, é o seguinte: o povo que tem franquia hoje, que domina o mercado, está cobrando muito caro para poder vender uma franquia e normalmente são produtos importados de fora de Minas Gerais, né? E dentro de Minas Gerais nós temos criatividade, qualidade, empreendedorismo suficiente para também se criar franquias com negócios que vão exigir um valor menor do candidato à franquia, inicial, mas vai também possibilitar resultados no trabalho. Eu acho que uma franquia de um tropeirão ia dar muito certo em praticamente o Brasil inteiro, viu? Fica a gente tem negócios com expertise, com autenticidade, com uma boa gestão, que podem ir para o Brasil, por que não? Muito bom. Bom, eu tenho bastante participações aqui no CAT e a última pergunta que me mandaram aqui também pelo CAT eu quero fazer para você assim, a questão da franquia, se os riscos são menores, apesar de eu acreditar que não, mas porque ela está dizendo assim, os riscos são menores do que qualquer outro negócio, por você já ter um molde e às vezes há uma investigação daquilo, porque há franqueadores que investigam até se aquele franqueado vai conseguir dar conta. Então, por causa disso, o risco será menor do negócio dar certo ou não. Quem perguntou foi um que veio anônimo aqui, por isso que eu não citei o nome desta anônimo. Sem dúvida, o risco é minimizado, mas ele não é negativado, vamos falar. Sim. Existe um risco inerente a qualquer operação e que é pessoal. O empreendedor ele tem que se dedicar. Não adianta achar que vai comprar uma franquia e não vai ter trabalho.
sim, você vai ter trabalho num negócio próprio e seu, e muitas vezes maior. Por exemplo, franquias que operam em shopping, ela abre de 10 às 10 da noite. Se for em praça de alimentação, vai até meia-noite. Então, você vai ter que estar presente boa parte desse tempo. Sim. Né? Porque tem negócios que dependem da sua presença. Outros menos, outros mais. Na verdade, depende do tino comercial de cada pessoa. Né? Independente se é franquia ou não, se você tem uma pegada, vamos dizer assim, para negócios, você vai romper. Se não tem, sendo com franquia ou não, você vai ter um problema. Você vai ter dificuldade. O que acontece é que nesses primeiros momentos de maior dificuldade, o franqueador vai te apoiar. Se você abrir um negócio próprio e tiver alguns apoios, você também pode ser bem-sucedido. O que é básico é que você está entrando num negócio que você pode ir lá ver, experimentar e ver se você compraria. Sim. E que o negócio próprio, muitas vezes, você vai testar desde o início aquela atividade, até aquele produto. Muito bem. Bom, para o pessoal de casa que quiser saber mais informações, Alessandro, porque a gente está chegando ao final desse quadro, desse bloco, deixa então os contatos, o site, o 0800 do Sebrae, né, porque eu tenho certeza que o Sebrae tem muito a oferecer. Sim, o Sebrae ele não ajuda na escolha da franquia, mas ele te ajuda na gestão do seu negócio. Nós estamos à disposição, o 0800 570 0800, e a gente está sempre fazendo cursos e palestras sobre o tema. Tem um site também na tela que é sebraemg.com.br, né? Sim. E você obtém então todas as informações.